Fala galera, hoje a gente vai fazer o estilo não catalogado, que deveria ser catalogado, mas não é, não tem um código dele, tá na área de Historical Beer também. Eu dei uma fuçada nesses Historical Beers aí e comecei a fuçar sobre esses estilos aí que não deveriam sair de moda, digamos assim, se bem que a Gose, que é essa que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, nunca saiu de moda na minha opinião. Acompanhe aí. Vou ler aqui o BJCP, diz que, impressão geral, cerveja de trigo altamente carbonatada, ácida e frutada, com caráter restrito de sal e coentro e baixo amargor, muito refrescante com sabores vivos e alta atenuação. Então aí o que acontece? É uma cerveja que ela primeiro tem que ter sal, ela é salgada, mas não é salgada aquele sal que eu já degustei uma Gose, vou deixar aqui em cima, de um amigo que mandou pra mim, muito obrigado por sinal, e estava excelente, na minha opinião, excelente. Faltou um pouquinho de sal, pro meu paladar faltou um pouquinho de sal, perto das que eu provei, mas pouca coisa, cara. Quando eu falo pouquinho é assim, é 0,2 grama por litro a mais. Ele falou que ele colocou 0,9, eu achei que faltou um pouquinho mais. Aí vai depender também da solubilização do sal, se não ficou no fundo do barril ou não, e aí vai. A minha, eu vou mostrar a abraçagem já, mas a minha eu fiz em 65, 64, 63 em alguns momentos, mais ou menos por aí. Ela faltou coentro. Eu coloquei coentro no processo, vocês vão ver, mas no final faltou semente de coentro e eu aproveitei para fazer fora. Então eu fiz um chá e sal, e eu fiz ali até dissolver todo o sal, e aí eu aproveitei e fervi durante 5 minutos essa solução e joguei direto no post-mix. Não precisou resfriar não, pode jogar direto, tudo bem? O grist, o que eu fiz? Pilsen, trigo, um pouco de melanoidina e um pouquinho de aveia. Bom, melanoidina na verdade eu usei um pouquinho só, suficiente para mexer um pouquinho na cor só, e para trazer ali uma simulação da decocção. Decocção o que é? Você pegar uma parte do mosto, pôr numa panela com grão e tudo, tá? Então pega lá, tá? Na hora que tá fazendo o mash lá, durante o mash, pega uma parte e ferve esse mosto mesmo durante 30 minutos, 20 minutos aí, e depois devolve esse mosto fervido com o grão e tudo. Mas não vai distrair taninos? Não vai. E devolve ali para a panela. Com essa devolução sobem as rampas, e nessas cervejas é comum fazer algumas rampas. Então faz uma rampa em tanta temperatura, depois faz uma outra em tanta temperatura, e as subidas são feitas com essa decocção. Isso na verdade era feito assim, né? Hoje em dia é difícil demais fazer decocção. Eu gostaria de ter feito nessa cerveja, mas dá muito trabalho. O problema é isso, que dá muito trabalho. Então eu fugi um pouco do trabalho e fiz aí a simulação com melanoidina. Não fica igual. Eu já provei uma cerveja com decocção e fica diferente, cara. É comparar hortelã com menta, assim, sabe? Parece. Mas é uma saída, pelo menos é uma saída. Então eu usei nessa tentativa, tudo bem? O amargor dela é baixo. A gente tem 2 fervuras nessa cerveja, como a próxima que eu vou fazer, que é uma Lichtenheiner. Tem uma fervura que é para esterilizar o mosto e uma fervura que é para matar os lactobacilos. A gente vai fazer um processo chamado acidificação, que é uma fermentação lática. Como que a gente faz essa acidificação? Com malte, tá? Tem várias formas, aí dá para fazer com malte, com lactobacilos mesmo, comprado na Bio4, Levtech, na Doacisa, Stilabs, enfim, tem várias aí que você pode comprar o lactobacilo. Ou então fazer com malte mesmo. Eu fiz com malte Pilsen. Eu coloco o malte Pilsen dentro de um Hop Spider, vocês já vão ver, e aí eu acidifico. Temperatura de fermentação eu fiz em 19 graus, usei a K97, que é uma levedura que, pelo que eu li, casa com esse estilo. Fiquei em dúvida também entre usar outras leveduras, mas essa daí eu tinha aqui em casa e eu usei ela porque eu vou usar a lama para fazer a Lichtenheiner, tá? Outras leveduras que vocês podem usar, o S05, ok? Que é uma cerveja que tem que ter uma atenuação bem legal, e o S05 faz isso. Pode usar a German Ale, a Levtech tem, e pode usar alguma outra nesse aspecto, tá? Carbonatação alta, tem que ser refrescante, tem que aparecer coentro, isso é obrigatório, tá? Senão descaracteriza do estilo, mas se você não quiser coentro, não gosta de coentro,
não ponha, tudo bem? Pode trazer limão, um aroma de limão, sabor de limão, isso em função de tudo que a gente coloca. E o sal, ele vai aparecer mais para dar um realce no sabor da cerveja do que como salgado mesmo, tudo bem? Tanto é que, por isso que a gente leu ali que é uma cerveja brilhante, né? Brilhante nesse aspecto, não é que você vai olhar, ela vai ser brilhante, até porque ela vai ser opaca. A carga de malte que a gente usa aí de trigo é muito alta, usei aveia, então ela vai ser uma cerveja turva. Essa tá correto ser assim, tá? Ela não tem que ser clarificada. Bom, agora a gente vai para a abraçagem. A abraçagem é uma abraçagem comum, a primeira parte, depois dá uma complicadinha ali no meio, mas também não é nada, um bicho de 7 cabeças, depois o resto é normal, sem segredo algum, aí fica fácil, não precisa fazer dry hop, não precisa fazer nada. Quer dizer, se quiser faz dry hop, mas não aconselho. Como eu vou fazer 60 litros, aí é bom fazer nessa panelinha aí que ela ajuda, né? Senão eu iria fazer no biabão. A água eu pego diretamente do filtro. O filtro aí ele tem 2 filtros de carvão ativado, mais um filtro de micropartículas. Mando direto para a panela. Enquanto eu estou mandando para a panela, eu já vou aquecendo a água, beleza? Para acelerar um pouco o processo. Eu faço o tratamento da água, isso daí é opcional, se vocês não quiserem fazer não precisa, só vai ajudar um pouquinho no perfil final da cerveja. E eu jogo na panela e mexo ali um pouquinho. A moagem aí quem faz, nosso querido Dead Mill, esse daí é o DM05, se você quiser saber mais, clica no vídeo aí em cima, que lá eu explico tudo sobre esse moedor. Aqui estão todos os maltes, nesse momento então eu vou fechar aqui a cama de grãos. Vou liberar o mesh, então eu vou colocar em automático a resistência. E vou colocar em automática a bomba para molhar os grãos aqui. Agora praticamente não tem mais segredo. E eu vou liberar o mesh somente quando cobrir a cama de grãos. Apesar de ela ser uma cerveja de baixa OG, eu fiz grande quantidade, fiz um volume bem grande, tudo bem? Então por isso que tem bastante malte aí. O malte eu molho ele, deixo ele umedecer bem, eu deixo a panela de cima, porque são 2 panelas, deixo a panela de cima fechada, deixo ele umedecer bem, aí eu começo a circulação, beleza? Eu deixo umedecer bem mesmo, daí eu mexo, quebro todos os grumos, deixo tudo certinho. Aí sim eu começo a abraçagem. A aveia eu coloquei por último, por quê? Porque a aveia entope, cara, aveia e trigo elas gostam de entupir, então eu sempre prefiro deixar por último, fica mais fácil para mexer a cama de grãos. Outra coisa, na hora de mexer a cama de grãos, não raspe o fundo, porque raspando o fundo pode descer aqueles pozinhos. E descer aqueles pozinhos em panela cervejeira, não importa se é elétrico ou não, pode caramelizar o fundo, que o pó pode caramelizar, e daí dá um trabalho do caramba. Ainda mais se for na chinesa, a chinesa começa a desligar, entendeu? A Easy Brew não desliga, mas ela torra toda a resistência, que eu já fiz esse favor numa NEIPA que eu fiz. E eu senti um cheiro de feijão queimado, né? E feijão queimado era a minha cerveja. No fim das contas deu um leve defumado ali, bebi tudo, não ficou ruim. Mas na hora que eu estava fazendo a cerveja, o aroma estava bem forte. Mas depois sumiu, acabou sumindo. Sumindo não, diminuiu bastante. Se quiser ver essa abraçagem, dá uma olhada aí. Água de lavagem é a mesma coisa, eu uso uma panela auxiliar, mas pode lavar com água fria se você quiser. Ninguém é de ferro, a gente vai tomando uma cervejinha. Essa cervejinha que me manda é Beer Nerds. Se vocês quiserem cerveja legal, dá uma olhada lá com eles, que eles têm umas cervejas bem bacanas, viu? Abraçagem sem segredo, 64, 65, 63, por aí, tá? Eu tentei deixar em 64, mas eu tenho uma certa diferença de temperaturas ainda, principalmente no começo, entre a parte de cima e a parte de baixo. Então eu fico aumentando a temperatura ali no controlador, diminuindo a temperatura no controlador até estabilizar. Depois de um tempo estabiliza tudo. O correto, na verdade, é a gente aquecer todo o equipamento. Isso eu vou começar a fazer. Então, quer dizer, já trabalhar a circulação desde o começo. Então, levar a panela de cima, por exemplo, para a temperatura de mexim, 72 graus, a panela mesmo. E a parte de baixo também, 72 graus, além do líquido. Porque na hora que a gente joga os maltes e na hora que a gente circula o líquido, tá 72. Mas até ele esquentar aquele metalzão lá em cima, ele vai perder calor. Então o ideal é já tudo estar quente. É por esse motivo que eu tenho essa briga aí no começo. Mas porque eu estou operando errado, a real é essa. Dá uma olhada na clarificação do mosto. Agora a gente vai para o mash out. Eu vou pedir para subir para 80 e eu vou controlar no termômetro lá de dentro. Quando bater 78 eu inicio o contador. E o mash out eu vou fazer por 15 minutos. Aqui concluiu o mash out. Estou deixando descer um pouco o mosto, né? Já tá vendo como já ficou aparente a cama de grãos ali. Então já está ligado o TA30 na bomba, no sistema de circulação. Eu vou ligar simplesmente, que aqui está desligado. Liguei.
E aqui eu faço a lavagem, ó. Olha que tranquilidade, molezinha, né? E aqui eu vou deixar ligado constantemente agora, que o próprio sensor vai ajustar o nível de água que vai ficar aqui em cima. E aí eu já tinha passado pelo mesh out e comecei a fazer a lavagem. A lavagem é sempre por bomba que eu faço, é um jeito fácil de fazer. Isso esse kit permite, mas é só um facilitômetro. E aí a gente vai para a primeira fervura. A primeira fervura é simplesmente para esterilizar o mosto, não é para colocar em hipótese alguma lúpulo nessa parte, tá? Os lúpulos eles não vão ser amiguinhos dos lactobacilos, eles vão matar os lactobacilos. Então a gente faz uma fervura somente para esterilizar o mosto e faz ali o resfriamento. O resfriamento você pode fazer da forma que você quiser. Eu faço o resfriamento com chiller de placas. E como que eu faço? Circulando mesmo, eu pego o mosto e devolvo para a panela. Então ele sai, passa pela bomba e devolvo para a panela. E passo água pelo chiller de placas. Então vai resfriando por recirculação, mais ou menos por aí. Não entope o chiller, pode ficar tranquilo. Ah, mas tem a sujeira, as proteínas que aglutinaram e decantaram, não vai entupir? Não entope. Não entope, manda pau. Já faço isso há um tempo, não entupiu e não vai entupir. E aí resfriou, resfria para 43 graus. Daí faz o seguinte, baixa o pH, porque quando termina o mesh está ali em torno de 5.4, 5.6. E o segredo dessa cerveja, desses estilos sours, é baixar para 4.5, ali em torno de 4.5, 4.3, 4.7, mais ou menos por aí. Baixa o pH do mosto antes de acidificar, tá? Então quer dizer, dá uma pré-acidificada para 4.5, isso com ácido lático mesmo, ácido fosfórico, ou qualquer um outro ácido que você possa baixar para baixar o pH aí. Aí faz uma telinha de filme, PVC, aqueles plásticos simples mesmo, tampa todos os furinhos. E dentro da panela coloca um hop spider ou uma bag, pode ser uma bag de pano mesmo, com os maltes lá dentro, sem moer, tá? Não sei se, acho que moendo também funciona, mas eu não moo. E amarra bem, por quê? Porque a gente vai tirar isso aí depois, então é importante que a gente coloque lá dentro de uma forma que a gente consiga tirar. Eu uso o hop spider, mas você pode usar bag, meia, calça, não usada de preferência, qualquer coisa do tipo, tá? Depois joga lá dentro e deixa em contato. Faz uma cama de CO2, isso é importante, fazer uma cama de CO2 para evitar contaminações cruzadas, né? Outros micro-organismos desenvolverem ali. A gente só quer que desenvolva ali os lactobacilos, então a gente protege do resto. Aí mantém essa parte de acidificação até atingir um pH de 3.6 mais ou menos, tudo bem? Eu levei em torno de 36 horas para atingir esse pH. Então vai depender muito da quantidade de lactobacilos que tem na casca do malte, não é preciso isso, beleza? Se você quiser precisão, você tem que partir pelo método de inoculação de lactobacilos mesmo, aí você consegue padronizar inclusive a qualidade, a questão do sabor da sua cerveja, porque usando maltes pode dar uma diferença entre cada mosto, né? Cada cerveja, uma pode ter mais uma acidificação um pouco diferente da outra, a real é essa. Passando pelo processo de acidificação, a gente vai para a fervura. A fervura o suficiente só para bater os IBUs ali, que é em torno de 6, 7, se eu não me engano, para essa cerveja. Aí nesse momento eu coloco também a semente de coentro e coloco os lúpulos. A levedura, na verdade, eu usei a K97, eu hidratei ela e propaguei, porque eu usei 2 sachês para um volume muito grande de cerveja, então por esse motivo eu fiz uma propagação, belezinha? Aí sim eu faço o resfriamento em definitivo e o resfriamento eu já mando para o fermentadorzão aqui. Já está no fermentador, já inoculei as leveduras, ela vai ficar aqui por em torno de 12 dias fermentando, 10 dias fermentando por aí. Depois disso mando para Cold Crash e aí a gente vem para degustação, tá? A fermentação eu vou fazer em 19 graus. Eu já usei essa levedura K97 e eu gostei do resultado dela em 19 graus. Se você quiser experimentar um pouco mais baixo, ok, vai gerar menos ésteres, mas ela gera bem poucos ésteres, tá? Então já dá para usar em 19 ali, 18, 19, que vai dar um resultado bem bom. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Na hora que sair o vídeo da degustação, vou deixar aqui em cima. Tamo junto. Cheers!
desenvolverem ali. A gente só quer que desenvolva. Porra, que sacanagem. A gente só quer que desenvolva ali